Teve alguma pessoa que você não queria entrevistar e acabou tendo que entrevistar? Então, não, nunca aconteceu. Eu sou de boa, gosto de todo mundo. Que bom. E qual é o maior desafio que você tem em produzir o seu podcast e em levar a mensagem da fotografia para a galera que está em casa e todas essas nuances, como dizia o Ian dizia muito isso, né? Nuances. Fala muito essa palavra. Então, os desafios, essa logística toda dos bastidores, que eu acho que gasta um tempo surreal, e eu fotografo também, então eu concilio isso com o meu trabalho. E às vezes fechar patrocínio. Tem muitos que têm dificuldade de entender que o podcast é um investimento de cauda longa, que você não vê o resultado tão rápido assim, né? Então, é diferente de um anúncio, que a pessoa já recebe vários leads. No podcast, eu acho que é mais barato, na minha opinião, ele investir no podcast, porque o canal vai ficar lá a vida toda, a vida eterna, passando a sua marca, e vai ter sempre gente sendo afetado, né, recebendo aquela propaganda. Então, por isso que eu chamo de cauda longa. E hoje, quais são os tipos de ativação que você tem para patrocinador do teu podcast? Que está em ativo ou que é as possibilidades? Então, eu tenho para a pessoa ficar com a logo o tempo todo aparecendo na TV, que aí é o plano master. E aí seria tirar o logo do teu podcast? Não tirar o logo, mas fica o QR Code ali na telinha fixo. Na transmissão. Na transmissão. E aí eu posso colocar no Instagram. Meu Instagram tem mais seguidores do que o canal. Não sei porque, não sei se o seu cresceu assim também. O meu cresceu desproporcional. Mas é porque o meu Instagram, meu canal, ele é mais seco do podcast, né? Mas o Instagram é da produtora, então... Aí eu associo também com uma aula direta que eu tenho. E também tem as ativações pontuais, que em determinado momento eu falo da marca. E hoje você está buscando novos patrocinadores para o seu podcast? Tô. Exatamente. Eu entendo que o patrocínio para podcast é sazonal. Ela vai fazer pacotes eu já conversei com alguns clientes sobre isso também, e o pessoal fala assim, mas o cara quer patrocinar por 4 episódios. Sim, o cara quer patrocinar por 4 episódios, o cara quer patrocinar por 1 ano. E tudo bem, você pega um patrocinador por 4 episódios, depois pega outro patrocinador por 4 episódios e vai rodando. Se o cara achar que faz sentido, ele vai patrocinar por mais tempo. Já tive essa conversa com alguns clientes sobre como desenvolver essa questão e como você fazer, por exemplo, episódios patrocinados. Por exemplo, você vai falar sobre fotografia para festa infantil. E uma casa de festas, por exemplo, patrocinar o seu episódio, um buffet, sabe? Vou falar sobre armazenamento, e aí, sei lá, uma nuvem patrocinar, ou uma marca de HD. Eu acho que faz todo sentido, assim, você buscar patrocinadores nichados e fazer temporadas nichadas. Eu lembro que você fez uma temporada só de mulher, né? Fiz uma temporada só de mulheres porque a gente começou e a gente foi pegando muita referência, né? Então chamava um que indicava o outro, e aí quando a gente foi ver, tinha muito homem e quase não tinha mulher. Então a gente fez para poder equilibrar, e hoje em dia eu tenho essa preocupação de intercalar. Já tive também episódios patrocinados, como de seguro de vida, em vida, que a pessoa patrocinou o episódio. Já tive também de patrocínio de seguro de equipamento. Isso também acontece às vezes. Não falei, mas acontece. E aí, beleza. Você tem essa questão de episódio patrocinado. Você fez 3... Você está na 3ª ou 4ª temporada? Ou você não está mais fazendo temporada? Faço temporada, eu faço de 12 em 12, né? Então, aí você muda o tema, ou você faz alguma coisa diferente? Não. Eu só vou mudando a numeração. Como assim? As temporadas, eu conto de 1 a 12. Você tem no canal separado por isso? Tenho. Tipo, playlist? Tenho. Tem uma playlist que tem todas, se a pessoa quiser ir naquela, e tenho as playlists por temporada, tá na 11. Eu entendo que existem 2 formas de podcast, né? O podcast fim e o podcast meio. O teu podcast, para mim, é um podcast fim, porque ele, enfim, não é um podcast que seja visado em você se divulgar como profissional, e sim falar com uma comunidade, criar um ecossistema ali. Mas mesmo assim, mesmo sendo um podcast fim, ele te dá rentabilidade, ele te traz retorno profissional para a carreira de fotógrafo?
traz porque eu dou aula de fotografia. Então acaba que as pessoas me chamam para as palestras, para os cursos. Eu acabo vendendo mais cursos de fotografia por causa dele. E aí você me falou, porque assim, por exemplo, na parte de estúdio, eu me tornei um pouco referência no mercado, exatamente por ter criado o estúdio, e fazer o podcast me dá mais possibilidade das pessoas conhecerem o meu trabalho e me contratarem como produtor, ou como, enfim, consultor de estúdio, de podcast. Eu, por exemplo, comecei a contratar você por causa do podcast. Quem não sabe, a Aninha faz vários projetos paralelos comigo de fotografia. Mas você tem outros clientes dessa forma assim também, que te contratam? Por exemplo, porque isso é uma coisa que acontece muito. Até o cara tem um estúdio de podcast, ele faz o podcast dele. Eu tô naquela parada da pergunta infinita, lembra que eu falei pra você que não pode fazer? Bolha, tu fica ali, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu quero só construir um raciocínio. E eu perdi o raciocínio. Brincadeiras à parte. Eu, por exemplo, dou muita consultoria de estúdio de podcast, as pessoas montam um estúdio, e aí quando eles pegam uma bronca que eles não conseguem resolver, um projeto que é muito grande para eles administrarem, eles vêm recorrer a mim. Fala, pô, Fábio, tô precisando fazer um projeto, uma live para um cliente tal, e assim assado, um projeto tal tamanho, e eu não tenho a menor ideia de como é que eu faço. E acaba que, por eu criar estúdios para outros clientes, né, fazer consultoria, eu acabo tendo esses caras como um elo para me trazer clientes e produzir coisas maiores. Isso acontece com você também? Acontece. Tenho algumas pessoas que me procuram para fazer um tipo de consultoria para evento, por exemplo, para poder fazer contato com alguns entrevistados daqui ou com alguma marca. Tem alguns congressos que eu apoio nesse sentido. E já teve alguém que já chegou pra você e falou assim, mãe, eu quero montar um podcast de fotografia, o que eu tenho que fazer? Já, isso é muito comum. Inclusive, as pessoas vêm aqui, a gente grava, aí eles ficam apaixonados pelo estúdio, e aí em seguida eles falam, e aí, como é que eu faço para gravar aqui? Aí eu apresento laje para Alguns já vieram conversar. Isso é bem comum. Aninha, você me falou uma parada ali fora que eu achei muito engraçado. Que às vezes tem gente que parou de te procurar profissionalmente porque acha que você está em outro patamar, igual o Bruno Henrique no Flamengo. Exatamente. Tem gente que acha que eu tô famosa, assim. Inclusive, esse final de semana eu encontrei com uma cliente, a Vera, e aí ela tava brincando comigo, falando, nossa, porque agora você tá muito famosa, você aparece em tudo quanto é lugar, seu Instagram parece outra pessoa, você vai me cobrar mais caro por causa disso? Aí eu falei, não, tá tudo certo, é só trabalho. Eu tinha essa perspectiva uma época da minha vida de não pedir orçamento porque eu achava que fosse ser caro alguma coisa. E aí, depois que eu passei por esse lado da moeda, de pessoas que não me orçaram porque acharam que o meu serviço poderia vir a ser caro, e, enfim, esse especificamente não era nada demais, eu comecei a não ter mais essa parada. Cara, eu acho que aquele cara é caro, dane-se, ele tem qualidade, eu vou orçar. Se eu não tiver como pagar, beleza, mas pelo menos eu vou pedir, porque senão você fecha uma porta de um bom serviço que você poderia ter, né, e não faz por causa do orçamento. Cara, diz uma coisa pra mim. Qual é o clichê, cara, da sua área de fotografia que você já acreditou e hoje você evita? Que eu acreditei? Difícil. Clichê. Ou que você nunca acreditou? Eu nunca acreditei que equipamento fizesse diferença. Também nunca acreditei que fosse só apertar o botão, porque quando eu comprei a minha câmera eu só apertei o botão e só saiu porcaria, porque eu tinha que estudar. Então, eu nunca acreditei muito nesses clichês. E eu já trabalhei com muita gente famosa, entre aspas, assim, no mercado, né? Famosa na bolha do mercado. Então, eu nunca tive esse deslumbramento de achar que a pessoa era maior do que as outras, entendeu? Isso tá tranquilo. Essa parada mobile, por exemplo, que assim, a gente vive uma revolução mobile, a do storymaker, do filmmaker mobile, do fotógrafo mobile. Você acha que isso aumenta o leque do mercado ou ele de alguma forma está afetando a fotografia, o fotógrafo tradicional, o filmmaker profissional? O que você acha sobre isso? De que forma isso está afetando o mercado, para bem ou para mal? Então, está afetando um pouco, sim, porque essa galera cobra mais barato e muitas vezes não é nem questão de cobrar mais barato. O fato dela cobrar mais barato não está ligado com a qualidade, mas muitas vezes ela cobra mais barato porque ela está aprendendo,
a pessoa paga por aquilo ali e acaba que ela também atrapalha quem está lá. Vou dar um exemplo. Casamento. Hoje em dia o pessoal está um pouco estressado em relação a casamento. Antes o estresse era entre fotógrafo e videomaker. Agora tem o storymaker na relação. E são muitos. Esse é o problema. Você tem o storymaker do cara que faz a bebida, da cerimonialista, do cara das flores, da decoração. Aí é uma galera assim, que atrapalha realmente o trabalho do videomaker e do fotógrafo, que tem que entregar aquele resultado limpo depois para o cliente, né? Então eu não sou contra ao uso, acho que a ferramenta super facilita. O celular hoje em dia para vídeo, para foto tem bastante qualidade, dá para você entregar muita coisa com ele, porém a gente tem que saber pesar a dose um pouco para não atrapalhar o trabalho de outro profissional. Eu tenho dois comentários em relação a esse mundo digital aí. Primeiro, é uma história que é muito interessante, foi muito engraçada. A gente foi fazer um evento, lançamento de um rebranding de uma marca de um selo de musical, né, de apoio à música e tal. E aí era uma festa, a gente ia filmar e fotografar a festa. Coisas que você sabe que eu não gosto de fazer, mas enfim, fui fazer. Eu não gosto de fazer nada social, mas fui fazer. E aí levei minha equipe, fui como coordenador da equipe. E, cara, a gente levou o nosso setup normal, microfone, luz, papapá, todo aquele negócio. E aí chegou o storymaker da estação de drink. E o cara viu o nosso LED. Ele ficou a noite inteira chamando a gente, ele ia procurar a gente, pedindo pra gente colocar o LED pra ele fazer a história. Aí teve uma hora que, porra, eu tenho um técnico aqui, né? Nosso querido Juan, que ele é gentil, igual uma pata de elefante, ele queria matar o cara, ele tá ali, ó. Ele queria matar o cara no final, já tava puto da vida. Ele falou, cara, se esse cara pedir a porra do LED de novo. Pavio curto. Cara, a gente ficou com muita raiva do cara. Assim, tranquilão. Legal você ter um storymaker pra fazer o vídeo da tua estação de drink, mas o LED ele tem que levar, não sou eu. A gente tá fazendo outra coisa. Esse é um ponto. Então, você que é storymaker, mobile maker, não sei como é que eles chamam, leva o teu LED, irmão. Entendeu? Ajuda aí, cara. As pessoas estão trabalhando para outro tipo de conteúdo, outra coisa.